Ilustres amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje falaremos então sobre as expectativas de mercado, inflação, PIB e Selic. Olha, é bom você se inteirar para entender as mudanças que estão acontecendo e, além disso, ficar atento ao mercado internacional. Imprevisibilidade externa está gerando uma volatilidade total. Por isso eu já te convido. Inscreva-se aí no nosso canal, ative aquele sininho aí da notificação e receba os nossos vídeos diários sem fazer qualquer esforço. E se você já é antigo, já dê aquele super like aí para você nos ajudar. Vamos começar falando então aqui do Boletim Focus, que foi divulgado novamente aqui na segunda-feira, e falando inicialmente então do IPCA, a inflação oficial no Brasil, tanto para 2021 quanto para 2022. O que vem acontecendo então em relação à inflação? Observa esse quadro e você já vai entender que ela só está subindo em relação à previsão para 2021. A única certeza que a gente tem olhando esses dados é que a inflação não está controlada para esse ano. Se não, veja aqui comigo, 7,05, 7,11 é a expectativa na semana seguinte, 7,58, 8, 8,35, 8,45, 8,51 e agora aqui o mercado revisando para cima novamente, 8,59% a expectativa de inflação para o final do ano. É a 27ª semana seguida que o mercado eleva as expectativas de inflação para o ano de 2021. Entendeu? 27ª semana seguida. A inflação para 2021 ainda está totalmente descontrolada. Falando agora para 2022, qual é a visão do mercado com base nessa pesquisa que o Banco Central faz com diversas instituições financeiras? A mediana das expectativas também vem aumentando em relação à inflação para o ano que vem. Era 3,93, depois na semana seguinte 3,95, depois 3,98, 4,03, 4,10, 4,12, 4,14 e hoje, no dia 11 de outubro, 4,17%. Então você repara nitidamente aqui que a inflação também para 2022 está subindo. E nesse caso é a 12ª semana seguida de inflação. Então anota, tanto para 2021 quanto para 2022 a situação não está nas melhores. E você observa aqui claramente no gráfico em azul é a escala para 2021. Veja que é uma nítida tendência ainda de alta que ainda não parou. Veja que semana após semana esse gráfico continua subindo. E o gráfico em vermelho é para 2022. Veja que estava aqui linear praticamente até o meio do ano. E de repente no segundo semestre começou a ter uma subida ainda não tão forte. Mas já aqui em setembro e outubro você consegue observar que a inclinação está aumentando. Então vai anotando aí, 2021 vai ser alta e 2022 estão tentando controlar ainda. Nesse gráfico aqui você consegue observar o acumulado dos últimos 12 meses. E ele é muito interessante porque como aqui é acumulado, você vai entendendo desde quando a inflação começou realmente a despertar aqui preocupação. Veja que lá em junho de 20 ela atingiu o mínimo. No acumulado estava em 1,88. Junho de 2020, a partir de então, o acumulado só vem subindo sem parar. De maneira que agora, o último dado que foi divulgado na semana passada, e você já deve saber, a inflação nos últimos 12 meses está aqui, ó, 10,25%. Veja a alta desde esse período que eu venho mostrando para você, ou seja, desde junho do ano passado. Olha o crescimento que nós temos mês após mês, a inflação acumulada. E isso é o que tem preocupado diversos investidores. Eu vou falar aqui agora para vocês em relação às projeções de inflação para o próximo ano, para os próximos meses. Só que antes, observa aqui, essa tabela aqui é uma tabela tirada do site do IBGE, uma tabela oficial. Veja que em setembro está marcada aqui, ó, a inflação era 0,64. E ela acabou fechando setembro de 21, 1,16. Então, setembro de 20, 0,64. Setembro de 21, 1,16% ao mês. Isso fez com que o acumulado viesse para 10,25. Por quê? Você substitui uma inflação anterior e coloca uma mais alta no mês seguinte. Sendo que um detalhe importante, a expectativa foi aumentando com o tempo. Ou seja, dias após dia, semana após semana, essa expectativa de inflação de setembro foi subindo. E repara, 1,16 é o maior valor desde dezembro de 2020, que foi 1,35 e foi altíssima essa inflação. Então veja a preocupação.
Para o mês seguinte, veja, em outubro de 2020 foi 0,86. Ainda não temos a expectativa aqui, a realidade, na realidade, para outubro de 2021, porque nós estamos nesse mês. Mas o que o mercado está projetando? Veja aqui comigo. À sua esquerda, você tem aqui a projeção do Boletim Focus. Então veja que lá atrás eles estavam projetando 0,42, 0,53, 0,55. Agora, a projeção é essa daqui de baixo, ó, atualizada essa semana, 0,56. Então veja que sai de 0,42 para 0,56. E aqui à sua direita, você tem a informação aqui do site da Anbima, que inclusive é aquele mesmo que atualiza o valor do VNA, caso você tenha Tesouro IPCA. Então veja aqui, a inflação saiu de 0,51 na última revisão para 0,59 e agora já está em 0,70. Veja, vem subindo 0,51, 0,59, 0,70. Se essa informação da Anbima se confirmar, o que nós vamos ter? Nós vamos ter a retirada, então, desse valor de 0,86 de outubro e a entrada de um valor, então, de 0,70. Nisso, o acumulado sairia de 10,25 para 10,09, ou seja, continuamos com uma inflação muito alta. E isso, relembrando, se permanecer assim, porque pode ser que, como essa inflação está só subindo, pode ser que daqui a pouco chegue próximo do 0,86 e a inflação não vai reduzir nada. Então essa é a preocupação que o mercado está tendo aqui internamente. Talvez uma das principais preocupações do nosso mercado interno. Vamos prosseguir, só que antes de falar com você, eu quero te aconselhar a assistir essa nossa playlist. Qual a melhor taxa e o melhor preço? Lá você vai entender as oportunidades que se renovaram tanto para pré-fixado como para Tesouro IPCA e Tesouro IPCA com juros semestrais. As taxas estão as melhores de 2021. Confira. Falando agora da taxa Selic, ou seja, a taxa de juros brasileira. Qual é a expectativa do mercado? A expectativa do mercado agora ficou estável nessa avaliação de 11/10. Ou seja, o mercado agora entende que essa taxa Selic deve ficar em 8,25% agora em 2021. É a terceira semana seguida de estabilização da projeção. Ou seja, semana passada era 8,25 e na semana anterior também. E permanece então aqui a expectativa então de aumento da taxa Selic. Atualmente ela está em 6,25% ao ano. Para outubro vai ter uma reunião do Copom que vai se encerrar no dia 26 de outubro, ou seja, a última semana de outubro. A expectativa é de aumento de 1%, sairia então de 6,25 para 7,25. E no dia 7 de dezembro também terá uma última reunião do ano. E aí deve aumentar mais 1%, fechando em 8,25. Atenção, isso é a expectativa do mercado. As expectativas podem mudar, como você pode verificar aqui no quadro, elas variam. Mas como o presidente aqui do Banco Central já avisou o Campos Neto que não vai ceder a pressões, exceto se acontecer algum fator externo muito forte, senão o mercado já precificou 1 ponto percentual em outubro, 1 ponto percentual aqui para dezembro. Se você já está gostando desse vídeo, dê aí aquele super like e ajude o nosso canal. Olha aqui, a taxa Selic você consegue ver aqui no gráfico um detalhe interessante. O que está acontecendo? Para 2022, a expectativa até a semana passada era 8,5. É o que você está vendo aqui, ó, esse tracinho aqui, ó, linear, sem subir. Só que agora ela subiu, ou seja, saiu de 8,5 para 8,75. Em outras palavras, em 2021, o mercado espera 8,25. Para 2022, já está precificando 8,75, ou seja, mais meio ponto percentual, porque já está entendendo que, para segurar a inflação para 2022, a Selic vai ter que aumentar. Vai anotando aí para você entender o que está acontecendo aqui com o nosso mercado brasileiro. E se você quer entender como que os grandes investidores estão investindo nos leilões do Tesouro Nacional, os grandes bancos, fundos de pensão, fundos de previdência, assista essa nossa playlist, Leilão do Tesouro Nacional. Vamos falar agora do PIB. Qual é a informação que saiu do PIB também do Boletim Focus? Vamos lá, foi atualizado a previsão, a expectativa do PIB para os próximos meses. E a expectativa ficou então em 5,04%, ou seja, é a quarta semana que está estável aí a projeção de PIB semanal. E para 2022, o que está acontecendo? A projeção para 2022 é outra. Então, para o que você está fazendo, entenda. Para 2021, parou de cair já tem um mês, ou seja, estabilizou ali em 5%, essa é a expectativa de crescimento. Já para 2022,
está caindo. Então vou relembrar. A inflação vai continuar subindo, essa é a expectativa do mercado para 22, continua subindo. A expectativa, então, da taxa Selic é que suba para 2022, entretanto, o PIB continua caindo. Isso é que é preocupante. Veja que nós temos aqui uma nova queda após 2 semanas de estabilidade. Semana passada estava em 1,57, era o mesmo da semana retrasada. Entretanto, nessa voltou a cair 1,54 e é o mais baixo valor desde que nós estamos acompanhando. Então repara, 1,5 aproximadamente é a previsão de PIB para 2022. Vamos prosseguindo aqui. Veja aqui como é que está o gráfico do PIB. Ele que já chegou lá no alto, acima de 5, de repente caiu e tá aqui, indicando aqui uma estabilização com uma queda, enfim. A projeção não é nada boa. Agora você veja para a linha vermelha, que é o 2022. Aqui, a projeção está só caindo. Desde abril ela vem, declinando, e aqui nós estamos em outubro, próximo então de 1,5%. Impressionante essas preocupações e essas projeções do mercado aqui interno do Brasil. Se você já está com alguma dúvida nesse vídeo ou em qualquer outro vídeo, escreva aí qual é a sua dúvida, o seu pedido de informação, que nós podemos gerar um vídeo específico respondendo a você. É a nossa playlist Qual a Sua Dúvida aqui no alto. Vamos trazer um resumo do mercado nacional, do que já aconteceu na semana passada e do que pode acontecer nessa. As discussões em volta do Bolsa Família vão continuar. Vai ser prorrogado? Vai ser um novo programa? Da onde vai sair os recursos? O mercado está aí em compasso de espera, de olho nessa definição, porque isso é muito importante, não somente do ponto de vista político, mas do ponto de vista fiscal. O mercado quer saber uma decisão concreta e não zum. Nós tivemos na semana passada a queda na produção industrial de agosto de 21. Basta você jogar no Google aí que você vai ver que houve uma queda de 0,7% em relação a julho do mês passado, ou seja, julho de 21. Só que o detalhe interessante aí é que é o terceiro resultado negativo consecutivo. E aí acumula então uma queda de 2,3% no total. Então veja, a produção industrial, que é muito importante para o PIB brasileiro, caindo aí no mês de agosto em relação a julho. Anota aí. Além disso, nós tivemos também uma outra notícia muito ruim do mercado nacional. A queda no varejo em agosto de 2021. O que aconteceu? Houve uma queda inesperada, uma queda fora da projeção do mercado. O mercado projetava alta de 0,7 e a queda foi de 3,1. Veja, de alta para queda de 3,1. É o mais forte recuo desde dezembro de 2020. Então, duas notícias muito ruins do ponto de vista econômico. Outra notícia que o mercado está de olho, aguardando uma definição, que talvez saia aí nas próximas semanas, é sobre a PEC dos precatórios. Como vai ficar a definição a esse respeito? Vai ter o pagamento integral? Vai ser prorrogado? Qual é a certeza que o mercado pode ter? Por enquanto, nenhuma. E por isso, essa preocupação fiscal tem deixado aí o alerta em relação aos títulos do Tesouro Nacional. Vai acompanhando aí. Para finalizar, vamos falar do mercado internacional. O que aconteceu na semana passada para você se inteirar? Empregos nos Estados Unidos. Na última sexta-feira, dia 8 de outubro, saiu o resultado então dos empregos. A expectativa do mercado era de 500 mil e a realidade, o que foi gerado foi 194 mil, menos da metade da expectativa. Traduzindo para você, um resultado bem abaixo do mercado, que frustrou aí as expectativas de projeções. Além disso, estamos vendo a crise imobiliária na China crescendo. Não é mais só a Evergrande, tem a Fantasia e tem outras empresas construtoras imobiliárias na China correndo risco de default, de dar o famoso calote nos investidores. Fique atento, porque se esse problema se confirma, podemos ter aí um princípio de uma crise sistêmica. Atenção nisso. Outra informação importante, com base no que está sendo discutido nos Estados Unidos, parece que o tapering, ou seja, a redução dos estímulos americanos, deve ser realmente reduzida neste ano. Muito provavelmente aí no próximo mês, no mês de novembro, terá a confirmação disso. E vamos ver como é que os mercados internacionais vão reagir, apesar dos constantes avisos. Porque a preocupação lá no mercado americano são duas. É a preocupação, primeiro, com o emprego.
a geração de emprego, que você viu caiu. Segundo, com o PIB está desaquecendo, mas por outro lado, eles querem reduzir os estímulos. Então veja que essa equação, para ficar balanceada, é muito complicada. Sem dizer no aumento das taxas de juros que deve vir para o próximo ano. Então vai anotando aí essa instabilidade internacional, gerando volatilidade aí em todos os mercados. Além disso, o que nós temos visto? Inflação aumentando em toda a Europa, principalmente na maior locomotiva europeia, que é a Alemanha. Então a inflação não está só concentrada aqui no Brasil, é no mundo inteiro, inclusive nos países desenvolvidos, Alemanha, Estados Unidos e por aí vai. Meus amigos, esse aí é o cenário que nós temos aqui do nosso vídeo semanal das expectativas de mercado. Se você gostou, deixa aí um super like e assiste esses dois últimos que atualizamos aqui agora. Eu desejo sempre que você esteja na presença de Deus, que você sempre aproveite o tempo com a sua família e que fique antenado aqui no mercado nos nossos vídeos diários. Um abraço e até o próximo vídeo.